Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui que visa divulgar assuntos na área de ciência, tecnologia e inovação. Mas também trabalhamos aqui assuntos do terceiro setor, assuntos da sociedade geral, assuntos de empresa. Hoje, por exemplo, nós vamos falar com a Rafaela Sena, que está aqui ao meu lado, e vamos falar sobre performance profissional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações para o canal poder crescer. Fique conosco. Então, pessoal, como eu disse, eu estou aqui com a Rafaela Sena, e como de costume, Rafaela, a gente sempre pergunta, quem é a Rafaela Sena? Obrigada, professor, pelo convite, uma honra estar aqui na Muraqui TV. Para responder essa pergunta, né, seria uma longa jornada, mas eu vou tentar resumir aqui um pouco da minha jornada. Eu sou amazonense, nasci aqui em Manaus, cresci aqui em Manaus, sou apaixonada por educação, tenho uma formação em educação, hoje atuo no marketing como sócia de uma unidade de assessoria de marketing growth da V4 Company, mas sempre busco misturar esses dois mundos, da aprendizagem, da educação, e acredito que a Muraqui tem muito ali com a relação comigo nessa questão. Me diz uma coisa, aproveita para fazer uma propaganda, o que é a V4 Company? Maravilha, a V4 é uma assessoria de marketing growth que atua no Brasil inteiro, colaborando com empresas para aumentar seu resultado, aumentar o seu crescimento e contribuir de forma sustentável para a melhoria da economia do país. Nosso objetivo é a gente impactar 1% do PIB do Brasil. Então, nosso objetivo a longo prazo é impactar 1% do PIB que gera hoje, o Brasil gera para os seus Mas aqui vocês têm uma franquia, é isso? É uma franquia. Isso, nós temos hoje uma franquia da V4 Company aqui em Manaus, atuamos em Manaus com empresas do Manaus e de todo o Brasil, então a gente está contribuindo tanto com a nossa cidade como com outras empresas de outras cidades também. Então, para a gente é fundamental esse ecossistema. E eu sei que é um desafio porque, é claro, a gente vai falar de performance. Para chegar em performance, a gente vai dizer assim que hoje, a partir da pandemia, as empresas começaram a tentar vender através do mercado digital. E muitas empresas encontraram muita dificuldade. É aí que entra a assessoria da V4? Exatamente. A gente procura mostrar para as empresas onde está a dificuldade, o desafio e solucionar. Claro que, como o senhor falou, é um processo, né? Não é mágica. O marketing digital ele não é uma mágica. Então, a nossa assessoria ela busca encontrar alavancas de crescimento sustentável para que as empresas possam crescer de forma rápida, mas com sustentabilidade, crescendo com alavancas, tendo clareza de seus indicadores, tanto de negócios quanto de pessoas, porque o que faz o mundo girar são as pessoas. Então, a gente contribui com vários setores de uma empresa. Perfeito. Olha só, é interessante que ela está falando aqui que a ideia do marketing digital é ajudar as empresas a começar a vender mais pela internet. Mas eu sei que as empresas, quando começaram a tentar vender pelo marketing, encontraram muita dificuldade, ou de gestão, ou organização, logística, uma série de coisas. O próprio site, às vezes, é muito fraco, né? Mas eu vou pegar um ponto que é justamente o que gera aqui essa oportunidade dessa conversa, que é assim, vamos falar só sobre recursos humanos das empresas, que é um gargalo dentro das empresas. Como é que hoje a V4 faz dentro da sua empresa? Como é que ela avalia seus funcionários, seus colaboradores? Como é que ela avalia a performance? Porque aqui, a Fundação Muraqui também é uma instituição privada sem fins lucrativos. A gente tem uma interface com a instituição pública, mas eu sempre falo para meus colegas que, embora a gente preste serviço para a instituição pública, nós não somos uma instituição pública. E a gente tem que começar a realmente caminhar, vamos dizer assim, com muita eficiência e eficácia em tudo que a gente faz. E sempre está em torno do ser humano. Sim. Como é que vocês fazem isso lá na V4? Legal, boa pergunta, professor. Bom, na V4 a gente tem uma gama de informações ali para metrificar e acompanhar todo mundo que trabalha com a gente, né? A gente chama as pessoas que trabalham conosco de investidores, né? Então, são pessoas que investem seu tempo, seu conhecimento conosco. Então, como é que a gente mede? Primeiro ponto, tudo tem que estar alinhado com a meta da empresa. Então, a gente identifica quais são as métricas chaves de cada função. Então, toda função ela existe por um motivo. Ela tem que me entregar um resultado e eu tenho que ter clareza de qual é esse resultado. Vendo qual é o resultado, eu vou agora quantificar. Como é que eu quantifico essa entrega? Porque, às vezes, muitas empresas olham muito pelo lado qualitativo. É importante? Super.
mas eu preciso metrificar, porque isso está automaticamente ligado ao meu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho na minha empresa um gestor de tráfego, que é uma pessoa que trabalha com mídia paga, né, que no nosso caso é a pessoa que gerencia o investimento do meu cliente, ele precisa ter uma métrica. Então, a gente tem uma métrica básica ali, que a gente considera que é padrão, que é o quê? Ele precisa investir o valor de mídia total do cliente, porque isso está automaticamente interligado ao resultado. E se o meu cliente tem bons resultados, automaticamente eu também tenho resultado. Então, quando a gente fala de acompanhamento, a gente precisa ter clareza de que tudo tem que estar interligado ao objetivo macro. Então, a gente olha o objetivo macro, observa qual é a função daquela pessoa e quais são as métricas de sucesso dela, daquela função. E aí eu começo a casar a questão de perfil, essa pessoa entrega isso, e a gente vai tendo uma periodicidade de acompanhamento. Lá na unidade, na nossa empresa, a gente tem uma rotina que a gente chama de one-on-one, que é uma reunião onde a liderança conversa com o seu liderado para a gente poder justamente falar, olha, a meta é essa, hoje estamos nessa situação aqui, o que a gente pode fazer para aumentar ou crescer, ou então, temos um sinal aqui, vamos tentar montar um plano de ação, porque às vezes o marketing digital é uma ciência. Então, assim, tem muitas variáveis que a gente muitas vezes não controla. Então, por exemplo, tem questões dos nossos clientes que às vezes impactam na nossa meta e a gente precisa estar muito bem preparado. Então, quando você tem clareza dos indicadores de performance de cada função e você coloca a pessoa certa e você vai guiando ela, e aí é o ponto de acompanhamento quinzenal ou semanal, dependendo da empresa, o importante é gerenciar e medir. Tem uma frase que eu acredito que seja muito fundamental e a gente fala muito na V4, é que aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, se a gente quer crescer enquanto empresa e ajudar outras empresas a crescerem também, a gente precisa começar a gerenciar. E isso é um ponto que o nosso setor de vendas encontra muito nas empresas que a gente prospecta hoje, que a gente conversa, que tem bons resultados, mas não é mensurado. A gente não consegue saber de onde é que está vindo e isso é um perigo. Porque eu preciso entender como é que eu metrifico, como é que as pessoas estão sendo acompanhadas do meu cliente também, então a gente também olha muito isso, porque isso tudo faz parte, tudo vai colaborar com a meta principal do final do ano, no caso. Então, Rafaela, uma pergunta. Quando vocês estão dando assessoria para uma empresa que há um problema no RH, que o RH está de alguma forma criando um problema, vocês também apontam essas falhas na empresa? Como é que vocês agem assim? Porque tem que ter um jeitinho, né? Tem que ter um cuidado quando for falar disso. O que a gente se propõe a fazer com o cliente, né? Eu até coloco para ele que quando eu faço o primeiro contato com o cliente, eu sempre falo, olha pra gente como teu sócio, porque a gente vai ter conversas desconfortáveis em algum momento, porque o nosso foco é entregar resultado, e pra gente entregar resultado eu não posso ficar na minha zona de conforto. Então, quando a gente percebe que há algum desafio, alguma situação que envolve o RH, né, que envolve, por exemplo, algum funcionário, algum colaborador do nosso cliente, a gente tenta fazer um diagnóstico da situação, até para entender se realmente é lá o problema. Quando a gente identifica que é lá, a gente tenta fazer algumas ações mais práticas. Exemplo, vamos chamar para uma reunião de alinhamento, vamos mostrar o problema e mostrar para a pessoa que não necessariamente ela seja o problema, mas que há uma solução que ela precisa seguir um caminho. Sim. E aí a gente vai mostrando indicadores de performance, o que a gente considera como resultado. E a gente vai conversando, temos uma sequência de reuniões. A partir do momento que a gente percebe que demos a orientação, acompanhamento, fizemos toda a tratativa ali possível dentro das nossas limitações, a gente chama o cliente para conversar e informa para ele que temos um problema com um colaborador ou um funcionário ou o RH em si, e a gente apresenta para ele duas soluções. Olha, a gente pode seguir pelo caminho A, mas há esse benefício, mas há esse risco, e hoje esse risco aqui está muito grande. Caminho B, temos esse risco, temos esse benefício, porque aí o cliente começa a ter dados para ele poder tomar uma decisão. Porque se eu não ofereço para ele esses dados, ele vai tomar a decisão dele baseada em achismos. E isso é um dos maiores erros que as empresas podem fazer, que é tomar decisões baseadas no achismo ou naquilo que eles estão vendo. A nossa percepção qualitativa, ela é muito importante, claro, né? O tato humano, né? No mundo hoje de inteligência artificial, o lado humano é importante, mas se o meu indicador, se o meu dado está me mostrando algo que vai impactar no resultado que eu quero alcançar, a gente precisa tomar uma ação, e aí o empresário precisa ter esses dados na mão para ele poder realmente entender. Não, se eu for pelo caminho aqui de manter algo que eu vejo que está prejudicando, eu seguro porque o risco é meu, eu estou garantindo aquele risco. Agora não, estou vendo uma coisa errada, estão me apontando alguém que está de fora, que não está muitas vezes no meu dia a dia, está vendo que isso vai impactar, aí eu posso tomar uma decisão de seguir por um outro caminho. E é interessante que às vezes, vamos dizer assim, o processo de desligar o funcionário, vamos chamar de demitir o funcionário, nunca é fácil, a gente sabe disso, é sempre doloroso. Sim.
E eu sempre digo assim que o gestor precisa tomar decisões, né? É legal o que tu está falando, porque assim, tu mostra para o cliente assim, olha, o quanto aquela decisão pode impactar financeiramente Exato. no resultado da empresa. E quando a gente tem esse dado na mão, diz assim, bem, eu vou ter pena do funcionário, mas em compensação eu vou perder esse recurso, esse dinheiro, vou perder. Sim. Então aí acaba você tendo que tomar a decisão. Eu sei que tem que ter o equilíbrio, né? Às vezes você pode ter um gestor puramente frio e calculista, que existe pessoas assim, e pouco humano, vamos dizer assim, só pensa no resultado financeiro. Sim. E dá para você ter um equilíbrio. Mas a pergunta naturalmente que já aconteceu com vocês situações em que culminou no desligamento do funcionário, Sim. do colaborador. Sim, a gente passou por uma situação próxima a isso com um cliente. Eu lembro muito dessa situação porque eu vou trazer o contexto, né? Era uma pessoa que trabalhava ali no setor de vendas desse cliente, mas ela não executava aquilo que era o básico. Então, preenchimento de uma ferramenta de acompanhamento de leads gerados, né, de pessoas interessadas naquele cliente. Era uma venda complexa, então, assim, precisaria ter esse acompanhamento. Então, a gente identificou isso como um primeiro sinal, alerta. Puxamos para um treinamento, explicamos a ferramenta, explicamos a importância, o cliente participou também. Então, a gente vai tentando alinhar ali os pontos. Demos um período, acompanhamos para ver se estava sendo executado. Não foi executado e a gente começou a apresentar para o cliente, que era o dono, falou, olha, eu estou investindo o teu dinheiro. Exemplo, não vou saber o número certo, mas a gente está investindo R$1.000 por semana. Está gerando 50 pessoas interessadas. O teu time comercial não está atendendo. Ou seja, é R$1.000 do teu dinheiro que está indo embora e a gente não está tendo retorno disso. Nem para saber se são pessoas realmente que têm interesse em comprar, nem para saber se não são. Então a gente está trabalhando, a gente brinca, né? A gente está trabalhando às cegas. A gente está torcendo para dar certo. E a pior coisa é torcer para dar certo. Eu tenho que ter um caminho. Claro, claro. Então a gente comunicou isso ao cliente numa reunião, obviamente privada, né? Somente a equipe e o cliente. Mostramos todos os dados, o acompanhamento, como foi a tratativa com a funcionária. E a gente falou, olha, tem 2 caminhos. Você pode continuar e aplicar um treinamento de vendas, um acompanhamento muito mais próximo, sentar do lado mesmo e fazer acontecer, mas isso custa muito tempo, muita energia, muita paciência e custa talvez ali o teu resultado. Talvez tu consiga alcançar, mas tu vai demorar um pouquinho a mais, porque talvez tenha uma pessoa ali que está te impactando. Agora tu tem outro caminho, que é de repente descontinuar com essa pessoa, buscar uma pessoa com mais experiência e a gente começar o processo do zero com ela, que tenha mais chance de dar certo. Então a gente apresentou para a cliente essas 2 opções. Ela pediu um tempinho para pensar, porque entrou o lado humano, né? Poxa, mas essa pessoa está comigo já faz um tempo. Enfim, ela começou a observar os comportamentos que a gente estava verificando e ela falou, caramba, é verdade. Então, ela tomou a decisão ali de descontinuar com a pessoa e trouxe uma pessoa nova que realmente mudou o cenário do comercial. Ela realmente vestiu ali a camisa, falou, não, se é isso aqui que tem que ser feito, então é isso que eu vou fazer. E ela realmente mudou ali o caminho do projeto, para você ver como acaba impactando o nosso trabalho, dado o marketing de geração de demanda, né? O quanto esses aspectos que os clientes têm dentro das suas áreas, dentro das suas empresas, acaba impactando o resultado também. A gente pensa às vezes que para quem demite é fácil demitir. Não é, tá? E tem uma frase que eu ouvi de um cara que diz assim, nunca reclame daquilo que você aceita. Sim. Então, às vezes, se você está com aquele funcionário que não está dando resultado e você fica reclamando, mas você não decide, não adianta nada. Tem que decidir. Mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente não pode também passar para os funcionários, que é uma coisa que nós estamos também começando aqui na Muraqui, a ideia de que você vai ser avaliado como se fosse uma coisa terrorista, Sim. né? Negativo. A gente já tem critérios de avaliação que a gente vai começar a implementar. E eu sempre digo assim, os critérios de avaliação servem principalmente para você ver onde você precisa melhorar Sim. e você crescer como profissional. Então, tem que abraçar aquilo como desafio, porque é como se fosse um treino para você cada vez melhorar sempre. Sim. Vocês passam essa percepção também para o pessoal da V4, Sim. internamente? Inclusive, eu tive uma reunião semana passada no qual eu falei sobre isso, porque eu gosto de fazer muito uma analogia com o esporte. Né? Então, os grandes atletas, eles não chegaram onde eles chegaram, e aí, quando a gente fala em atleta, todo mundo pensa em uma pessoa. Eu penso Michael Jordan. Eu penso no Ayrton Senna, eu penso no Michael Phelps. Então, eu penso em grandes atletas que chegaram onde chegaram, mas eles saíram completamente da zona de conforto. Então, foi treino. Então, era alguém ali, era o treinador, a liderança dele falando assim, isso aqui tá errado.
essa abraçada tá errada, tem que melhorar esse tempo. Então era o tempo todo sendo provocado no melhor sentido para buscar se desafiar e ser melhor a cada dia. É sair daquele papo, não, você tem que ser melhor a cada dia. Ok, mas eu preciso que alguém me guie. Então, um ponto fundamental é a gente, como liderança, né, lá na V4, a gente tenta se colocar como um treinador para justamente olhar para fazer um diagnóstico de critérios da pessoa que está trabalhando com a gente e falar assim, caramba, nisso aqui você é muito bom, mas essa oportunidade aqui de melhoria, ó, vamos trabalhar em cima dela? Vamos. E a gente vai montando o plano junto com a pessoa, porque tem que fazer sentido para a pessoa também. Como você falou, né? Os critérios de avaliação, quando a gente fala de indicador de performance, de avaliação, as pessoas têm aquela visão de que, meu Deus, eu vou ser reprovada, se eu não for bem, eu vou ser demitida, mas tem todo um acompanhamento, tem toda uma... A empresa, né, ela precisa dar esse acompanhamento para a pessoa, esse direcionamento. Eu sempre falo, a gente tem 50% de responsabilidade e você tem 50% de responsabilidade do seu desenvolvimento, é o seu objetivo. Eu sempre falo para o pessoal, quando eu entro em reunião, para conversar sobre performance com o pessoal, eu sempre falo, a V4 ela precisa ser um meio para você alcançar o seu objetivo. O que você quer conquistar? Ah, eu quero conquistar meu carro, eu quero conquistar a minha casa. Ok. Então, o que hoje tu pode fazer que vai impactar lá na frente? Como é que tu vai usar a V4? Porque a V4 ela pode te oferecer isso daqui, mas ela não vai correr a maratona sozinha. Ela vai chegar onde ela quer chegar. Eu quero muito que você alcance também os seus. Então, a gente vai tentando trazer essa percepção do quanto o trabalho de uma pessoa impacta na empresa, mas o quanto a empresa também pode impactar na vida daquela pessoa em questão de crescimento de remuneração, de desenvolvimento. Então é muito legal quando eu consigo, tem pessoas que trabalham com a gente há mais de um ano e meio, e ver a evolução dessas pessoas é muito gratificante. Sim. Porque assim, a gente foi tentando trabalhar na V4 e não tem zona de conforto. Todo dia é um desafio novo, todo dia quando você pensa que vai ser um dia calmo, vem alguma coisa, porque a gente trabalha com marketing, é mercado, então não existe mar calmo. Né? Então a gente vai buscando, então ver as pessoas que saíram da sua zona de conforto e buscaram aprender, buscaram se desenvolver baseado no que a gente tem de critério, é muito gratificante porque a gente sabe que aquilo contribuiu de uma forma significativa para todo mundo, para a pessoa, para a família, para amigos, enfim. Legal, e olha, essa cultura, cultura de melhorar cada vez mais como ser humano, como colaborador, sim, eu diria assim que deveria permear todas as relações de trabalho, os negócios, inclusive na empresa pública, não querendo desfazer da empresa pública, a gente sabe que a própria estabilidade do funcionário público gera uma certa acomodação, isso é um fato, e eu diria assim que hoje as empresas, as que vão ser de vanguarda, não podem, vamos dizer assim, perder tempo em relação a essa questão de colaborar junto com os funcionários para que tanto empresa como funcionário cresçam juntos, né? Então, Rafa, eu queria que tu desse assim um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, ou empresas, ou até um profissional independente, né? Para que você os motive nesse crescimento profissional. Recado final aí. Bom, pessoal, o meu último recado aqui, além de agradecer o tempo por vocês estarem aqui assistindo, é que vocês procurem pensar sempre em encontrar maneiras de mostrar para todo mundo que trabalha com vocês, para os seus colaboradores, como eles podem crescer junto com a empresa. É um desafio, na teoria é super fácil, na prática a gente sabe o quanto é difícil, mas se a gente conseguir olhar para dados, olhar para o que realmente importa, métricas de sucesso, indicadores de sucesso de performance, ou seja, aquilo que realmente vai entregar o resultado, a gente consegue ter pessoas e colaboradores super engajados com a empresa, vestindo a camisa para que todo mundo cresça juntos. Então, pessoal, eu também queria agradecer a Rafaela e dizer que a Fundação Muraqui faz esse trabalho para divulgar esses assuntos muito legais que hoje a gente debateu aqui. Você que ficou conosco até aqui, deixe seu like e até a próxima.